Boa noite, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração, amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Deus abençoe vocês. Então, para aqueles que estão acompanhando, as nossas aulas sobre o pecado capital da assídia, ou da preguiça, que está aqui nesse livrinho aqui, ó, tá joia? Assídia, o vírus que mata o amor, um livrinho aqui de São Gaspar Bertone, tá? Da editora Paulus, tá joia? Você que é aqui de Campo Grande, quiser adquirir o livro, é só procurar o Flávio, tá bom? Lá na Paulus Livraria, juntamente com toda a equipe, que vai estar atendendo você lá. O livro é um retiro maravilhoso, tá joia? É um retiro para aqueles que querem realmente ter uma vida de oração na presença de Deus, né? Então, nós vamos hoje para o capítulo número 7, tá? Capítulo número 7, que vai falar sobre a alegria no dom do amor, amém? Como todo capítulo, São Gaspar Bertone, ele traz, antes de desenvolver esse capítulo, ele traz, pela graça de Deus, algumas instruções. A minha namorada, a Luciana, lá de Pérola, tá mandando um alô para mim. Um beijo para você, minha flor, tá? Obrigado pela sua intercessão, tá joia? São Gaspar, cada capítulo, ele traz uma instrução, tá bom? E nessa instrução ele vai falar sobre a tristeza, né? E aqui a gente pode trazer um pouco daquilo que a palavra de Deus traz para nós. Meu filho, não te entregue à tristeza, porque a tristeza matou a muitos. Então a tristeza, ela é uma das portas também por onde a depressão ela vai entrando, por onde a preguiça vai entrando, a preguiça vai se acomodando e a preguiça vai se aninhando ali e vai aos poucos minando, né? E até corre o risco de tirar a vida da pessoa. Então, olha só, o livro vai dizer assim, quem vive nessa situação de tristeza é como se tivesse uma tonelada de chumbo em cima, que esmaga e torna cansativo tudo o que faz. E aí, mais para baixo, ele vai trazer para nós que São Francisco de Assis chamava a melancolia, a tristeza, a reclamação de mal diabólico. E ele comparava isso com a ferrugem que vai comendo o ferro, né? Por mais que o ferro seja forte, por mais que o ferro seja duro, a ferrugem envolve então aquele ferro e vai destruindo aquele ferro, vai corroendo, comendo aquele ferro. Deus abençoe você também, Luana, um beijo para você, tá? Você que está entrando ao vivo aí agora, vai curtindo e vai compartilhando também o vídeo com outras pessoas que estejam online, tá ok? E as aulas anteriores, elas estão todas aí no meu Facebook e também lá no canal do YouTube, Jairo Botina de Fogo, tá joia? É só colocar lá que vocês encontram lá, né? Então, São Francisco chamava a tristeza, a melancolia de mal diabólico. E aí ela também vai corroendo o desejo e a vontade que nós deveríamos ter, então, também de ter uma vida de oração. No momento em que a oração lhe pesa, e prefere ficar, então, a pessoa prefere ficar na cama, em vez de abrir o livro para uma meditação, ou ele vai dizer no tempo dele, né, cultivar algumas flores, visitar alguma pessoa doente, a pessoa então prefere ficar o quê? Na frente da televisão e na frente do computador. Olha só, sabia que a ferrugem está te atacando? Então, ajoelhe-se e reze, porque você está correndo um sério perigo de vida. E aqui também ele quer dizer da vida espiritual, né? Que é o que mata a alma. Primeiro e depois também vai levar o corpo para o inferno. E aí ele vai dizer assim, das pessoas também que por causa dessa tristeza se tornam pessoas assim carrancudas, pessoas que se tornam pesadas para os outros,
pesadas para si mesmo, né? Ela se coloca para fazer alguma coisa, acaba fazendo aquilo com raiva, acaba fazendo aquilo sem amor, acaba fazendo aquilo sem dedicação, então se torna um fazer meramente por fazer, não gera frutos verdadeiros ali. E aí vai dizer assim, que eu e você, nós temos que trabalhar dentro de nós a alegria. Por quê? Porque a alegria é o verdadeiro estado de serenidade e de paz que se experimenta cada vez, né, que se entra na posse de um bem, de uma coisa boa. Então, olha só, ele traz essa instrução para nós por quê? Porque esse capítulo 7, ele vai falar para nós sobre essa alegria. Mas a verdadeira alegria, ela só existe se ela estiver dentro do dom do amor. E por isso, então, esse capítulo se chama A Alegria no Dom do Amor. A 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7, vai dizer: não com tristeza ou por força, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, tudo o que você for fazer, né, tudo que nós, eu e você, tivermos que fazer, nós temos que fazer como? Com alegria. Então, buscar a alegria que vem de Deus, né? O livro de Neemias vai dizer isso. Vê a alegria que te vem de Deus. E olha só, não com a tristeza. Por quê? A tristeza é um vício vergonhoso aos olhos de Deus, o qual ama os que se alegremente o servem e dão tudo o que podem. Então, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama as pessoas que fazem tudo que for fazer com alegria, tá? Vai curtindo aí, pessoal, vai compartilhando aí o vídeo aí, tá? Olha só, o livro do Eclesiástico, no capítulo 35, versículo 8, vai dizer assim: em cada oferta mostre alegre o seu rosto. Em tudo que você for fazer, mostre a alegria no seu rosto. O Padre Jonas, ele tem uma frase, né, que diz assim: o problema é seu, mas a cara, o rosto é do outro. Então nós temos que andar sempre com um sorriso nos lábios, ou procurar pelo menos fazer isso, né? Então, olha só, não com tristeza, né, mas com alegria. E aí vai dizer assim, quer dizer que cada um dê voluntariamente, não com constrangimento, não com força, né? Não por um constrangimento, mas com alegria verdadeira, a alegria que vem de um coração puro e de um coração verdadeiro. E aí olha só que interessante, né? Ele vai explicar para nós essa questão do constrangimento. Nós então, diante daquilo que Deus pede, São Paulo vai dizer para nós, né, que não por uma necessidade, mas porque nós amamos aquilo que Deus nos confiou, nós amamos aquilo que Deus deu para nós, nós amamos aquilo que Deus colocou verdadeiramente nas nossas mãos. Então, o constrangimento, ele é condicional quando alguém não é totalmente obrigado a fazer algo contra a sua vontade, mas só em parte, com o sentido de que, se não fizer uma parte, e corre então num dano maior. E olha só que interessante, né? Ainda ele insiste dentro dessa questão, né, de fazer as coisas com uma alegria. A alegria que vem do amor de Deus, a alegria que está dentro daquilo que é a vontade de Deus. E aí, São Gaspar Bertone, ele escreve também para nós, né, que quando nós nos colocamos à disposição de Deus para fazer algo, sem essa alegria dentro do coração, torna-se um serviço então mal pago. E aí ele vai trazer para nós, né, que aquelas pessoas que servem, que fazem as coisas com má vontade, primeira coisa que vai acontecer, né, ele coloca aqui algumas razões que pode acontecer na vida da pessoa. A primeira é quando a pessoa a quem se serve não é importante. Então nós temos muito disso, né, de querer servir alguém que é importante. Né? Quando é uma pessoa, um pregador, né? quando é um padre e tal, então a gente até se motiva, né,
Até, lógico, a gente tem que fazer isso também, nós temos que tratar bem as pessoas. Mas quando é alguém que é do anonimato, e aí como é que fica a situação? Quando é um pregador que não está muito aí na mídia, aparecendo, né? Quando não é um sacerdote, que a gente costuma aí muitas vezes até idolatrar, né? Porque infelizmente isso acontece mesmo. Como é que a gente faz? Quando é uma pessoa simples, que está precisando de nós, então às vezes nós não temos a mesma alegria de estar ajudando e fazendo para essa pessoa aquilo que deveríamos fazer. Segunda coisa, né? Consiste em fazer serviços inúteis. As pessoas que gastam o seu tempo fazendo as coisas que são inúteis, não acrescentam, não agregam absolutamente nada, não ajudam em absolutamente nada. E o terceiro ponto é o grande peso das fadigas, né? Nós encontramos isso, sabe aonde? Nos demônios. É isso que ele vai dizer para nós aqui. O peso, as fadigas e o cansaço, né? De fazer muitas vezes um serviço que não vai nos acrescentar em absolutamente nada. Por quê? Porque não existe uma verdadeira alegria em nosso coração de estar fazendo, de estar servindo. Então, olha só, a gente vai afundando cada vez mais, a gente vai caindo cada vez mais, e aí então Romanos vai dizer para nós, capítulo 6, versículo 23, que o salário de tudo isso, porque isso se torna um pecado na vida da gente, infelizmente é a morte. Por quê? Porque o pecado vai reduzindo a cada um de nós a absolutamente nada. Vai nos reduzindo, vai tornando as coisas pesarosas, vai tornando as coisas forçosas, né? Vai enchendo o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma de desânimo. E nós temos que lutar contra isso. Temos que lutar contra isso. Como eu disse desde a primeira, em todas as aulas eu venho colocando isso. Esse pecado capital da assídia é algo que tem trazido a depressão em muitos corações, em muitas vidas. Às vezes nós queremos uma libertação, né, de algo aí que somente que vem de Deus, e o milagre verdadeiro ele existe. Deus pode fazer sim uma intervenção divina na minha e na sua vida? É lógico que pode, né? Não só pode como faz. Mas e a sua parte? E a sua parte? A hora que você tem que rezar, a hora que você tem que ler a palavra de Deus, a hora que você tem que pegar um livro como esse aqui e fazer um bom retiro, né? Em vez de ficar pedindo só oração para os outros, só oração, oração, oração para os outros. E você? Por que você não reza também? Por que você também não faz a sua parte, né? Então olha só que engraçado. O livro dos Salmos, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer assim: cada um, de fato, segue a teimosia do seu malvado coração. Então as pessoas vão se inclinando para aquilo que não presta, para aquilo que não serve, recusando-se a me ouvir. Ouvir quem? Ouvir Deus. Por isso os expulsarei desse país, para um país que nem vocês e nem os seus pais conheceram, e lá servirão a uma divindade estrangeira, dia e noite, pois que eu não mais usarei então da misericórdia. E qual é, né, esse local estrangeiro? É aquilo que é fora do amor de Deus, né? Porque tudo nos envolve para dentro do amor de Deus. Tudo nos envolve para aquilo que Deus quer de nós. Então nós temos que prestar atenção. Olha o que o São Jerônimo vai falar para nós. Ele vai fazer um comentário na passagem do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, no capítulo 16, versículo 3, vai dizer assim: uma vez abandonados por Deus, fazem o que não é justo, e assim seguem os desejos do seu coração malvado, no qual saem os maus raciocínios. Por isso separam-se da comunidade e vão para uma terra distante, a qual nem eles, nem os seus pais conheciam antes de pecar, e ali servem então aos deuses estrangeiros, que não são deuses, mas que são erroneamente assim considerados por aqueles que os adoram. A expressão dia e noite indica o permanecer continuado dos pecadores no mal, e de dia praticam ações vergonhosas e de noite se entregam totalmente então à devassidão. E aí olha só, vai dizer assim, São Jerônimo vai dizer assim: e não lhes darão descanso. Por quê? Sem dúvida isso se refere aos falsos deuses, dos quais diz:
e servirão a deuses estrangeiros. Então, portanto, qualquer pecado, qualquer obra mal que façamos, de dia ou de noite, é sob o domínio do demônio, os quais não nos dão paz, mas sempre nos forçam a acrescentar delitos em cima de delitos e a cometer uma série e uma infinidade de erros e de pecados. Observem quanta insuportável fadiga exigem os demônios e com quanta infidelidade pagam e quantos são dignos então de desprezo. E aí ele encerra dizendo assim: no entanto, tamanha é a cegueira do mundo em que se encontram muitas pessoas que preferem servir aos demônios ao invés de Deus. E ao contrário, todos nós devemos servir a Deus com todo o respeito, de boa vontade e com alegria. Não permita então que o diabo tire a alegria do seu coração, né? Permita que Deus semeie, né, verdadeiramente essa alegria no seu coração e que você possa dia após dia cultivar essa alegria. Um outro ponto que traz aqui é a alegria em servir a Deus, servir ao Senhor. E ele vai dividir em 3 motivos, tá? Primeiro motivo é quando o Senhor, ao qual se presta serviço, é pessoa importante, digna de ser servida com prontidão e alegria. Segundo ponto, o segundo é quando a pessoa é discreta, moderada, que não ordena coisas difíceis e nem pesadas. Terceiro ponto, né, é quando paga bem a recompensa abundantemente o serviço recebido e trata bem os seus servidores. Todas essas características existem perfeitamente somente em Deus. Então, quem é que você tem que servir? É a tristeza? Quem é que você tem que servir? É a preguiça? Não. Tem que servir a Deus. E servir a Deus com alegria. O 5º parágrafo vai dizer assim: Deus é grande. Grande é o Senhor e verdadeiramente digno de louvor. Salmo 47, versículo 2. Então Deus pede para ser glorificado. Como é que nós mantemos o coração... Desculpa. Como é que nós mantemos o nosso coração alegre? Louvando, bendizendo, exaltando e glorificando, então, o nome do Senhor. Então, em vez de murmurar, de reclamar, não é isso? O que você deve fazer, então? Você deve louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor, certo? Deus é poderoso e é bom. Reconhecer isso, o poder de Deus, reconhecer a bondade de Deus, né? E olha só que interessante, porque Ele é justo e porque Ele é onipotente. O livro de Macabeus, 2 Macabeus, capítulo 1, versículo 25, vai dizer isso, porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é único e Ele é onipotente. Então, olha só, o salmista também, no Salmo 116, vai dizer assim: o que oferecerei ao Senhor digno dele? Como retribuirei a Javé por todo o bem que ele me fez? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome de Javé. Cumprirei os meus votos a Javé, na presença de todo o seu povo. É valiosa aos olhos de Javé a morte dos seus fiéis, né? Então aqui essa morte, que é a morte para o mal, a morte para o erro e se voltar totalmente para Deus. Segundo São Jerônimo, né? Nós não damos, mas então restituímos o Senhor o seu verdadeiro sangue. Ele vai dizer assim: não há comparação entre o fato de que o justo será morto pelos pecadores, o Filho de Deus pelos homens. É o fato de que nós, homens e pecadores, morramos então para testemunhar a fé. São Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, né, do versículo 7 até o 18, ali pelo meio, ele vai falar que todos os dias somos entregues à morte, para que também todos os dias a vida de Jesus se manifeste também na nossa vida, né? Quando a gente entende tudo isso, nós começamos a entender que
que os mandamentos de Deus, eles não são pesados, eles são suaves, né? Como vai dizer o Evangelho de São Mateus, certo? O Evangelho de São Mateus diz que o jugo dele é suave e que o fardo dele é leve. Então, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus para a nossa vida, elas deixam de ser algo pesado e passam a ser algo leve, né? Por quê? Porque a gente faz com alegria. Você sabe que tem que trabalhar todo dia. Você sabe que tem as contas para pagar todo mês. Que adianta reclamar? De que adianta ficar murmurando? Então se prepare pela ação do Espírito Santo. Peça a graça de Deus sobre a sua vida. Peça a graça de Deus sobre a sua mente. Se prepare e vá para o trabalho com a alegria do seu coração. Blindado, né? Protegido da alegria de Deus sobre você e também sobre a sua vida. E Santo Agostinho, ele comenta essa passagem, Mateus capítulo 11, versículo 30, né, do jugo suave e do fardo leve. Ele vai dizer assim, que desventuras e sofrimentos enfrentam os mercadores para conquistar uma riqueza que é perecível. Se não as amassem, achariam aquelas fadigas muito pesadas. Os que amam, ao contrário, as suportam e não as consideram assim. Então, olha só o que ele vai dizer. O amor verdadeiramente torna fácil e quase nem sente tudo que é árduo e extremamente fadigoso. Então, quando nós amamos, quando colocamos a alegria que vem de Deus, quando penetramos dentro dessa alegria, colocamos essa alegria no dom do amor, então tudo o que a gente for fazer, né, não se torna mais um peso, não se torna mais um fardo para nós, mas nós então passamos a fazer com alegria. E a partir daí então nós temos esse bom pagamento, né? Nós podemos dizer assim, porque a recompensa é o pagamento então que o Senhor nos concede. São tão grandes que maiores não se podem pensar, porque além de tantos dons que nos dá nesta vida, nos dará ainda a nós mesmos, como prometeu na pessoa de Abraão, qual disse, não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, a sua recompensa então será muito grande. E aí, por fim, né, nós temos que entender também que a gente entra dentro de um campo chamado tristeza espiritual. E aí vai dizer assim, a tristeza espiritual sempre agrada muitíssimo, sabe quem? Ao demônio, tá? Então você que é triste espiritualmente, que é assidioso na sua alma, preguiçoso aí na sua alma, você está agradando ao diabo, né? É isso que São Gaspar Bertone vai falar para nós aqui. E aí vai dizer assim, de fato, como a alegria espiritual prepara a morada do Espírito Santo, como a alegria do Espírito Santo, assim também a tristeza espiritual prepara a morada para o diabo. Então, aquele que é alegre espiritualmente, é lógico, a palavra de Deus vai dizer, a alegria do Senhor é nossa força. São Paulo vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. E a tristeza, então, pela alegria, nós preparamos a morada do Espírito Santo para nós, o nosso coração. E também pela tristeza, aquele que vive na tristeza está preparando a morada para o demônio. Por isso, nós vemos que quando alguém está triste, de ânimo então abatido, o demônio vai investir ali na vida daquela pessoa e vai colocar na vida daquela pessoa diferentes o quê? Tentações. Então nós temos que ter cuidado, tá? A assídia é algo, a preguiça é algo, a tristeza é algo que tem destruído a vida de muitas pessoas. Então nós temos que ter cuidado. Volto a repetir aqui, gente. A depressão que tem assolado, a depressão que tem destruído as pessoas, que tem matado muitas pessoas, levado as pessoas ao suicídio, ela tem uma porta, né? Chama-se assídia. É o vírus que entra, que vai corroendo, que vai comendo a pessoa por dentro e vai destruindo, vai matando o amor, tirando o ânimo da alma da pessoa e colocando, sabe o quê? O desânimo no coração daquela pessoa. Certo? Então nós temos que ter cuidado. São Gaspar vai dizer assim, muitas vezes a tristeza espiritual, ela pode ser tanta que prejudica até o raciocínio e também o modo de falar. E ela então vai nos enchendo
do enfado da vida, a gente vai se cansando da vida. Você entendeu agora que eu falei aqui a respeito da questão da depressão? Então, se vai nos enfadando, se vai nos cansando de viver, o que a pessoa vai fazer? Sentir vontade de morrer. Então, é realmente algo perigoso. Irmãos, São Gaspar Bertone chama isso de um vício diabólico, que vai molestando. Então, o servo de Deus, o filho de Deus, ele precisa então se esforçar para afastar do seu ânimo essa diabólica tristeza. É isso que vai trazer. É isso que o santo diz para nós. Nada acontece sem esforço. Então deixe de ser preguiçoso espiritual, preguiçoso físico, preguiçoso mental. Tem pessoas que não assistem um vídeo aí como esse que eu faço de 25, 30 minutos. Por quê? Porque está acostumado com aqueles gifzinhos do WhatsApp, gifzinhos aí de Facebook, coisinhas de 2 e 3 linhas. Por quê? Porque hoje o mundo, o diabo tem formado pessoas preguiçosas, que só querem ficar aí com uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Passou de 5 linhas, a pessoa geralmente ela nem costuma mais assistir, nem costuma mais a ler mais as coisas, né? Então, o que eu peço a você? Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com as pessoas, né? E peça para as pessoas assistirem. Porque muitas pessoas têm testemunhado a graça que Deus tem feito na vida delas por causa desses momentos que eu tenho realizado aqui. E depois você pode adquirir o livro, comprar o livro e fazer o seu retiro em casa, né? Receber a exortação desse santo da igreja aí no seu coração, fundador de uma congregação, certo? Então, a tristeza, ela vai levando a pessoa ao enfado. Olha só, geralmente a tristeza de ânimo no serviço divino produz um tédio, o enfado da vida. Então, o assidioso, ele começa a mostrar o total desagrado no serviço de Deus, vai enchendo o coração de desgosto até desejar a morte para não estar com Cristo. É o que vai dizer São Paulo em Filipenses capítulo 1, 23. Ele, depois a palavra de Deus repete em Eclesiastes capítulo 2, versículo 17. E vai repetir também lá em Elias, né? Com Elias no 1 Reis capítulo 19, versículo 4. Quando depois dele ter lutado, vencido os profetas de Baal, ali pelo poder de Deus, que o fogo desceu do céu, ele corre então da invejosa Jezabel, e ali ele senta debaixo de um sicômoro, à sombra, de um junípero, e ali então ele deseja a morte. Então nós temos que ter cuidado. Outra coisa, a tristeza, a assídia, ela vai enchendo o coração de amargura. São Gaspar Bertone vai dizer assim, que o assidioso frequentemente está aflito. Se você é uma pessoa aflita, angustiada, cuidado. Se você é uma pessoa amargurada, cuidado. Você é uma pessoa assidiosa. E nem ele mesmo, a pessoa sabe por quê. A pessoa vive desse jeito e ela não sabe por quê. E olha só que interessante, né? A causa é que a sua alma está vazia de boas obras. É isso que São Gaspar vai dizer para nós. E ainda, quando o deixa tranquilo e ninguém o molesta, você se torna um peso para si mesmo. Tanto que, né, podia dizer com Ezequias, a minha amargura se tornou amarga demais. Certo? Isaías capítulo 38, versículo 17. Isso acontece porque o assidioso está cheio de iniquidade, está nem aí para nada, que é a causa então da amargura. Ainda quando nada o perturba externamente, a consciência vai reprimindo essa pessoa e vai tirando dela a paz interior. Olha só, em consequência disso, o assidioso, o preguiçoso, o triste, ele se sente mal e não consegue mais ter o reto juízo das coisas. Por quê? Não há mais... Ele se torna uma pessoa rasa, uma pessoa amargurada, uma pessoa mesquinha. É isso que vai dizer São Gaspar Bertone. A oração de hoje vai dizer assim, né?
Senhor, perdoa-me por todas as vezes que eu gritei e eu disse não para o Senhor. E aí vai dizer assim, quando me havia pedido algum serviço, eu disse não. Se é verdadeiro, como é verdadeiro, que quem ama dá com alegria e generosidade, devo concluir que sou verdadeiramente um pobre de amor. E nós somos mesmo verdadeiramente pessoas pobres de amor. Observo os que vão ao estádio para acompanhar um time de coração, ou um jovem que abarrota as apresentações dos seus ídolos, e vejo que sabem suportar por horas e horas o frio, o calor, a chuva e o vento. E eu, ao invés, quando me pede alguma coisa, eu lhe coloco resistência. Por quê? Porque a gente chove, não vamos à missa. Esfria, não vamos à missa. A gente cede muito fácil para as coisas. As coisas de Deus são todas elas o quê? Secundárias. Elas, o que é isso? Fica em segundo plano para nós. Né? Por isso que São Paulo, quando ele escreve nas suas cartas, acho que ele escreve a Timóteo, ele vai dizer assim, eu espero que quando eu for ter convosco, não esteja chovendo e nem frio. Porque lá naquela época também já tinha esse problema. Né? Nós somos muito mole, deixamos as coisas de Deus muito para o lado, muito fáceis. Essa é a grande realidade. Né? E olha só que interessante, ele continua dizendo, as pessoas que se colocam a serviço do dinheiro, dos prazeres e do desregramento, afrontam imenso, ou seja, passam por imenso sacrifício, e eles colocam em perigo até a sua própria vida por um benefício passageiro, enquanto eu sou tão fraco. E aí vai dizer assim, inconstante e até desgostoso em fazer o bem. Eu sinto vergonha disso, Senhor. É isso que a oração vai dizer para mim e para você. Nós temos que ter vergonha dessa situação. E aí então Jesus responde a nossa oração dizendo assim, filho, não deixe se envolver pelo desalento e pela tristeza, vendo quanto é amplo em você e no mundo o reino do mal. Se você percebeu, então detectou que tem coisa errada, então toma atento e começa a mudar as coisas então a partir de hoje. E aí vai dizer assim, observe quantas pessoas estão precisando de uma palavra de esperança, de uma presença consoladora, de uma mão a qual se agarrar e de alguém que as ame, que dê atenção, que dê carinho, que dê conforto, que leve uma palavra amiga. Ao invés de continuar aí a criticar, arregace as suas mangas e semeie vida ao seu redor. O mal se vence somente de uma maneira, com o bem, e não com as reclamações, com a tristeza, com as lamúrias. Se começar a amar, provará seu gosto sempre mais e cada vez mais. Eu já falei em outra aula e volto a dizer nessa também. Uma frase de São João da Cruz que eu amo muito, né? Se chegares a um lugar e não encontrar amor, coloca lá o amor. Porque se voltares a procurar o amor naquele local, então você vai encontrar lá o amor. É isso que nós precisamos. Tudo que nós somos fazer com alegria. Tá doendo, tá machucando, tá? Coloca um sorriso no rosto, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Ele coloca aqui 4 pontos que podem nos ajudar. Dar ao Senhor com alegria. 2 pontos, o amor torna fácil e leve o peso, o fardo. Tá bom? Segundo, tirar os óculos escuros, né? Não se deixa dominar pelo pessimismo. Olhar então para as coisas positivas da vida. Colocar ali o olhar da fé. Tá joia? Terceiro, faça algum gesto de bondade. Hoje ainda, quem sabe, se não der amanhã. Tá bom? Amanhã. Sinta-se útil. Sinta-se necessário na vida de alguém. E o quarto,
Não é preciso afogar-se nas melancolias, como Saul, mas arregace aí as suas mangas e coloque, vamos, mãos à obra. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Amém? Curte o vídeo e compartilha, tá? Essas aulas têm ajudado muita pessoa. Se você conhece alguém que está em depressão, marque essa pessoa. Peça para ela assistir desde a primeira até agora, a hora que ela tiver um tempo. Peça, tá joia? A tristeza tem matado a muitos. A preguiça tem afastado as pessoas de Deus. Tá joia? A tristeza e a preguiça têm afastado as pessoas de Deus. E nós temos que ser profeta nesses tempos, nós temos que ser profeta nessas horas e fazer e realizar a vontade de Deus. Deus abençoe você poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, um beijo no coração a todos vocês. Beijo, meu amor. Amo você. Fica com Deus, viu? Paz.